Eu gostaria de trazer então uma mensagem. Fui convidado para estar aqui mais uma vez, e é uma alegria. E eu tenho refletido nos últimos dias, conversado com algumas pessoas, e Deus tem colocado algo no meu coração. E sabe quando você vai andando meio reflexivo assim na vida, né? Então eu tenho andado bastante tempo assim pensando, amadurecendo alguns textos e conversando com algumas pessoas, pastoreando algumas pessoas. Eu percebo que parece que existem dois tipos de pessoas que estão no nosso meio. Dois tipos de pensamentos que acontecem, e quando você vê, a pessoa está falando isso. Então, o primeiro tipo de pessoa que eu me encontro são pessoas que buscam muito conhecimento para descobrir o seu ponto forte, ou aquilo que são bons. Então, você busca muito conhecimento para se apoiar naquilo, ou para ter uma certeza em você, que aquilo nem é verdade, mas é uma certeza em você. Logo, esse tipo de pessoa não se permite ser guiado pelo Espírito Santo. E nós temos um outro tipo de pessoa, que são aqueles que pensam, portanto, eu estou na graça, então eu posso esperar em Deus, afinal Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle. E esse tipo de pessoas também não se permite viver o sobrenatural de Deus. E aí eu me pergunto, por que parece que algumas pessoas vivem uma montanha russa da vida cristã? Ora estão lá em cima e ora estão lá embaixo. E vivem, um loop. Você encontra alguém, o cara fala, não, eu estou dando tudo e está acontecendo. Não passa nem 2 anos, passa uma semana. O cara está lá embaixo. A menina também, a moça. A pessoa está lá embaixo. E isso me intriga. Isso me intriga porque uma hora eu creio que eu consigo, outra hora eu creio que eu não consigo. E eu lembro que o Romulo uma vez ministrou uma mensagem aqui, ele falou, o ideal é você nem tentar. Nem tentar ser bom. Por que buscamos ser bom, se somente Ele é bom? E rapidamente, antes de entrar na mensagem, no livro de Gálatas 6,14, nos diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Ou seja, Paulo aqui está falando, se eu tenho motivo de me alegrar, de me gloriar, que seja na cruz de Cristo. Porque fora da cruz de Cristo, o ideal é nem tentar. O ideal é nem tentar. Existe uma outra versão que eu não passei ali, que diz o seguinte, quanto a mim, não vou me orgulhar de nada, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa daquela cruz, fui crucificado aos olhos do mundo, libertado, preste atenção nisso, libertado da atmosfera sufocante, da necessidade de agradar os outros e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles. Percebam que esta é a questão principal. Não é o que fazemos, como submeter-se à circuncisão, ou seja, regras. Não. É o que Deus está fazendo, e Ele está criando algo novo, uma vida nova, uma vida livre. Então, parece que muitos fazem uma interpretação errônea da vida, e vão vivendo uma vida como se aquilo fosse verdade. E vão acrescentando algo na sua bagagem, vão crendo em algumas coisas, vão acrescentando algumas coisas na sua vida, e você acha que aquilo é verdade. E chega um determinado ponto, e você para, como eu, fiquei reflexivo, e você para e pensa, uau, mas o que eu coloquei na minha bagagem? O que eu acrescentei na minha vida? E vão vivendo e buscando algo, e acham que estão certos. E descobrem no final que tudo aquilo que você fez não tinha o menor sentido. Aí tentam mudar de cidade, tentam mudar de trabalho, tentam mudar de amigo, tentam mudar de país, tentam mudar de Deus. Essa semana passada eu mudei de casa. Quem aqui já fez mudança? Mudança de casa? Levanta a mão aí. Quem fez uma vez mudança só? Bom, todo mundo, claro. Pergunta não deu certo. Quem fez 2 vezes mudança de casa? Quem fez 3 vezes? Quem fez 4 vezes? Quem fez 5? Eu vou abaixar agora. Quem fez 6? Bom, parou aí. Tá, eu fiz 5 mudanças. Quem fez mudança sabe o que é. Eu fiz 5 mudanças. Mudança passada, eu olhei para aquele caminhão e falei, meu Deus, quanta coisa que eu não uso. Quanta coisa que não me serve de nada.
Mudei de volta agora, olhei de volta para o caminhão. Falei, meu Deus, quanta tralha, eu não uso para nada isso. Isso não muda quem eu sou. Se isso aumentasse alguma coisa em mim, mas não muda em nada. E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, às vezes acho que eu sou essa tralha aqui. Mas eu me apercebi que eu era o caminhão. Eu era o caminhão levando toda aquela tralha. Muitas vezes a gente é o caminhão, levando um monte de tralha. E o pior, a gente fica pesado. Levando um monte de coisa que não vai acrescentar em nada na nossa vida. Certezas que não são verdades. E é por isso que muitos oscilam e muitos continuam insatisfeitos com, parece que algo. E a gente encontra daí um grupo que tem muito, ou seja, muita tranqueira, muita coisa, muito conhecimento e continua insatisfeito. E a gente encontra um grupo de pessoas que não tem nada e continua insatisfeito, porque esse grupo diz, quando eu tiver todas aquelas coisas, aí eu vou ser feliz. E temos dois tipos de pessoas, quando eu tiver um emprego, quando eu tiver uma esposa, quando eu tiver um namorado, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, e continuam insatisfeitos. Um pensamento inútil. E é aqui que muitos dormem e paralisam. É nessa inconstância de não saber, é aqui que muitos dormem e paralisam. Param em algumas áreas da sua vida, ou seja, dormem em algumas áreas da sua vida. E é sobre isso que eu queria falar. Por isso o título da minha mensagem, se você anota, é Não durma no ponto. Não durma no ponto. E dormir aqui não é o dormir fisicamente. Esses dias um jovem falou para mim, pô líder, eu estou cansado, estou precisando, ora por mim. Eu falei, você está o quê? Cansado, estou exausto. Eu falei, eu não vou orar, vai dormir. Você está cansado? Vai dormir. Depois que você dormir, pensar na vida, a gente ora. Mas não é sobre esse sono que eu estou falando. Eu estou falando sobre o dormir acordado. Muitos dormem acordados. E eu quero te lembrar hoje, com esse breve devocional aqui, que Deus vem todas as manhãs, todos os dias, ao seu encontro. Salmos 46:5 diz, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Todos os dias Deus está com você. Todos os dias você tem a oportunidade de escutar a direção dEle, de escutar o que Ele tem para a sua vida. Todos os dias. Porque Ele mesmo é fiel à sua palavra e diz que Ele vem todos os dias, desde o romper da manhã. E se eu não compreendo isso, e pensando sobre isso, pensando sobre toda essa reflexão, eu já vou entrar no texto, e veio muito forte no meu coração isso, sobre que muitos dormem acordados. E olha que interessante isso. Uns dormem para esquecer. Estão pegando comigo? Estamos falando de dormir acordado. E uns dormem para esquecer. Ou seja, eu me frustrei em algo, e agora eu não quero mais. Eu iniciei um relacionamento, não deu certo, agora eu não quero mais. Eu vou paralisar a minha vida, dormir para esquecer disso. Eu tentei um emprego, eu tentei um amigo e isso não deu certo. Ou seja, paralisam partes da sua vida para ver se passa. Então esses são aqueles que dormem para esquecer. E existem aqueles que dormem para esquecer. E existem aqueles que dormem porque esqueceram. Está fazendo sentido? Existem aqueles que dormem porque esqueceram. Ou seja, existe algo tão grandioso na frente deles. Ou você já teve encontros grandiosos com Deus no passado. Você já foi coberto de dons. Um chamado sobre a sua vida. E você dormiu porque esqueceu. Você escrevia livros, você fazia músicas, e você dormiu porque esqueceu. Ou seja, algo tão grandioso que estava nas suas mãos, mas você não consegue reconhecer. E para a gente entrar então de fato, eu quero ler aí o livro de Efésios, no capítulo... Eu estava lendo Efésios essa semana, e eu comecei a ler o capítulo 5, e eu gostei tanto que eu comecei a ler o 4. Eu vou falar sobre 5, vamos ler o 5 e depois a gente vai ler o 4. Não vamos fazer na sequência. Então lá vamos ler ali em Efésios. Antes só de projetar, rapidamente. A carta ao livro de Efésios aqui, escrita por Paulo quando ele estava preso, explica que o próprio Cristo é o cabeça do corpo. E que o poder do Espírito Santo e a sua força são atuantes hoje. Paulo aqui pede para que os cristãos, ali no capítulo 4, 5 e 6, na sequência,
Andem como Cristo andou, ou seja, abandonem os velhos hábitos e acordem para os novos hábitos, para a nova vida em Cristo, porque estamos em Cristo. Então ele vai falar aqui sobre os procedimentos dos filhos da luz. E vamos ler lá em Efésios, então, 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. No 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta. Diga assim, desperta. Diga mais alto, desperta. Ó tu que, não precisa agora, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Até o 17, porém, só até o 17. Existe uma outra... existe esse texto de Paulo aqui, como eu falei no começo, ele estava falando sobre um modelo de viver antes da cruz e um novo modelo de viver depois da cruz, ou seja, uma nova vestimenta. Ou seja, antes eu estava sonolento para algumas coisas, agora em Cristo Jesus eu acordei para o novo, para a nova vida, ou seja, eu não durmo mais. Existe uma outra versão que eu vou ler aqui para você que diz o seguinte, não precisa projetar: chega da velha vida. É por essa razão que insisto e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Parece que isso aqui foi escrito hoje, né? Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam o contato, não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis. Efésios 4, 19 e 20. O 19. Tendo perdido toda a sensibilidade aqui fala que se tornaram apáticos, dormiam. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. 20. Todavia, não foi isto que aprenderam de Cristo. Eu vou ler mais um pouquinho ali no 21 e no 24. De fato, vocês ouviram falar, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, Paulo aqui então desperta os cristãos em Éfeso, para que venham andar em humildade, obedecendo, concordando ao chamado que Deus colocou neles, ao chamado que Deus tinha dado a eles, ou seja, despertar ele. Paulo fala aqui também aos Efésios a compreender as bênçãos de Deus e andar nelas, enquanto andam neste mundo revestido de toda a armadura de Deus. Revestido de toda a armadura de Deus. E a armadura é para quem está acordado, não para quem está dormindo. É para todos, mas se usa quem está acordado. Não brigue comigo. Está lá em Provérbios escrito. Até quando você... Provérbios 6, 9 e 10. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca? Cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? Por isso eu quero te dizer, desperta nessa hora. Desperta nessa hora. O que Deus tem dado a você é muito precioso para ficar somente em você. Por isso, quando nós acordamos ou nós levantamos os nossos olhos, quando nós olhamos um pouco à frente, olhamos nós mesmos, nós enxergamos a luz que está em nós, nós acordamos e nós vivemos e olhamos que existe uma luz em nós, existe um chamado sobre a vida de cada um que está aqui. Amém? E quando eu e você discernimos essa luz, quando eu e você abrimos os nossos olhos, acordamos para algumas áreas da nossa vida, nós nos relacionamos com essa luz. E é por isso que eu quero ler Marcos 4, 21, que diz assim: Ele lhes disse:
Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Lembrando aqui que a candeia é semelhante a um olho. Um olho que mostra o caminho, um olho que mostra ao corpo qual é o caminho. Continuando ali. Vamos ler de novo. Ele lhes diz: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não coloca num lugar apropriado? Se eu e você somos conscientes daquilo que Deus depositou nas nossas vidas, estamos em Cristo, eu estou em Cristo, Ele está em mim, eu sou um com Ele, é quase que impossível eu dormir, eu ter os meus olhos fechados para aquilo que Deus depositou na minha vida. Esse texto é como Deus estivesse dizendo a mim e a você. Você acha que depois que eu coloquei uma luz em você, depois que eu acendi uma chama em você, você pensa que eu vou te esconder debaixo de uma cama? Não. Eu vou colocar você no lugar ao qual você vai brilhar. Você vai iluminar para todos. E você já percebeu, falando desse texto, né, de luz, você já percebeu como a luz incomoda? Você está naquele lugar escuro e de repente você está acostumado com o escuro e alguém acende a luz. Chega até a irritar os seus olhos. Se você não tem consciência da luz, se você não tem consciência disso que está em você, é até difícil você andar com pessoas que têm luz, porque incomoda. Incomoda você. Te incomoda. Mas calma, a luz não quer te incomodar. Ela só quer te mostrar o caminho. Ela só quer te mostrar o caminho. Por isso eu quero te dizer, desperta. Desperta. Eu vou ler uma série de versículos aqui. 1 Tessalonicenses 5:1 diz: irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever. O 6, versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. E a palavra aqui dormir é adormecer, ser negligente, ser descuidado, demorar, tardar-se, estar morto, cair em preguiça, ser indiferente à sua salvação. Você pode imaginar isso? Você ser indiferente à sua salvação, aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus fez por você, você ser indiferente à sua salvação. A Bíblia diz que esses são aqueles que dormem. Existem outros sentidos para dormir também, né, claro, mas eu estou falando nesse contexto aqui. Ser indiferente à sua própria salvação. Não, eu vou ficar na igreja e esse ano eu só vou escutar aquilo que Deus tem para a minha vida, eu não vou me envolver com nenhuma área da minha vida, nenhuma área aqui na igreja, não vou me envolver com nada. E a graça, queridos, eu vim aqui te anunciar que a graça é uma boa notícia. A graça é uma boa notícia. E eu quero falar sobre você estar acordado e estar vivo agora. Porque imagine se eu desse para você, porque eu tenho. Se eu desse para você 10 milhões de reais, é brincadeira. Se eu desse 10 milhões de reais para você, quantos aqui iriam dormir? Agora eu tenho 10 milhões, eu vou ficar tranquilo. Ou quantos aqui iriam acordar e viver intensamente esses 10 milhões? E se eu te falar que Deus te deu Cristo? Você vai dormir ou você vai acordar e viver a vida que Deus tem para você, o sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida, porque você é pleno, Ele faz com que você cresça de forma plena. Não tem como você viver a vida com Cristo Jesus, que nem ir para a academia e treinar só um braço, você vai ficar deformado, por isso que esse braço espera o outro braço. Esse é o corpo de Cristo, que Paulo fala em Efésios. Por isso você cresce em plenitude. Por isso eu quero te dizer, desperta e acorde para essa nova vida em Cristo Jesus. Amém? E eu quero falar de estar acordado e estar vivo. E eu quero ler também vários versículos aqui. Salmos 36:9. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha o despertar. João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que eu estou lendo esses textos para você?
Porque eu não sei o melhor o que falar a não ser ler vida sobre você, e isso gera vida no seu coração. Isso faz com que as áreas que estão adormecidas no seu coração se despertem, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E é só assim. João 11, 25, 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Agora, para você fazer barulho, Salmo 156, tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Portanto, se você está acordado, manifeste a vida que está dentro de você e faça um barulho. Manifeste a vida que está dentro de você e permita ser despertado em algumas áreas da sua vida. Permita ser despertado. Meu Deus, isso é muito bom. Eu estou sendo edificado aqui. Meu Deus, isso é muito bom. Eu quero concluir, já me encaminhar para o final. Você está recebendo isso? O meu desejo, é que você saia daqui hoje mais leve, falando: nossa, aquela área eu estava... Cara, pronto, começou algo, startou algo na minha vida. E é legal falar isso no começo do ano, porque nós temos todo o ano para viver. Desperta. Dá um soquinho aí no teu amigo e fala: desperta. Pode fazer. Vai que ele dá um chacoalhão. Quem está com a esposa aí já dá um chacoalha. E queridos, se falamos, como disse aqui, eu quero concluir, se falamos de vida, nós falamos da videira. Se falamos de vida, falamos de estar acordado agora, estamos em Cristo, falamos de vida. E quando eu estava montando essa mensagem, veio no meu coração sobre a videira. E a videira aqui, que é o próprio Deus. Eu quero ler João 15, 1, 2. E diz assim: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Preste atenção nisso. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E queridos, desde que eu me conheço por gente, desde que eu li esse texto, eu pensava: meu Deus, Deus está com a tesoura. Não dei fruto, ele corta. E aí eu estava lendo a Bíblia esses dias, e quando eu li esse texto, eu pensava: meu Deus, eu vou ser cortado. Cara, eu tenho que acordar, se eu não acordar, já era. Fui cortado. Fui no jogo, como que é? Não fui escalado. Fui cortado. Só que nesse texto aqui, é interessante, vamos tentar entender esse texto. Deus aqui é o agricultor. Ele é o dono da vinha. Jesus, a videira. Nós, os ramos. E a videira, que é o próprio Deus, que produz... A videira planta, que produz vinhos, ela é uma planta trepadeira. Ou seja, ela não foi feita para ficar no chão. Ela chega a ser uma planta frágil. Porque quando ela começa a nascer, ela precisa ter aquele pauzinho, aquele gravetinho que fica ali. Olha, o graveto aí, estou falando. Fica aquele gravetinho, e aquele graveto a gente pode chamar que é uma treliça, que é um pauzinho assim, é a trelicinha, a qual a videira vai subindo. E a videira então não foi feita para ficar no chão. Quando ela cresce, ela foi feita para ficar junto à treliça. Ok? Videira não fica no chão porque no chão ela não dá fruto. Ela só dá fruto na treliça. A treliça aqui é a cruz. Está fazendo sentido? Você só dá fruto na cruz. Você só dá fruto por estar em Cristo. A videira não consegue crescer para cima sozinha. Para o lado ela até consegue, mas para cima, só na treliça. Crescer para baixo, eu estou pensando o que eu falei, crescer para cima está certo. Crescer para cima. Ela só dá fruto na treliça. E o que o agricultor faz quando ele vê a videira no chão? O agricultor se abaixa e levanta a videira para pôr na treliça. Quando ele levanta a videira, ele levanta junto os ramos. Ele levanta você, ele levanta a mim. Porque nós estamos na videira. Então o agricultor vem e levanta você. Quando ele levantou Jesus,
quando Ele estava levantando Jesus naquela cruz, automaticamente Ele estava levantando você e levantando a mim. Ele estava nos levantando, porque nós não fomos feitos para ficarmos no chão. Agora eu vou explicar para vocês o que é cortar. Pois o texto de João: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim ele não dá fruto, ele corta. Cortar aqui significa levantar, elevar, erguer do chão. Ou seja, se você não está dando fruto, ele não te corta. Ele pega você e ele te ergue do chão juntamente com Jesus. Ele te ergue juntamente com Jesus. Ele levantou a videira, Jesus, e junto levantou os ramos, que somos nós. E nós estamos nele, que é dono de tudo, dono de todo o ouro, dono de toda a prata. Ou seja, Ele não te corta, Ele te levanta e Ele te acorda, para que você dê ainda muito mais fruto. Então você acha agora que Ele te levantou com Jesus, te levantou em Cristo Jesus, agora Ele vai te condenar pelo que você fez? Não. Você acha então que agora o Pai levanta Jesus na cruz para morrer por mim e por você e levar a nossa condenação e agora Ele vai cortar? É claro que não. É claro que não, 1000 vezes não. Isso significa que se alguém errou, eu e você não podemos condenar a pessoa e sim erguer a pessoa, porque erguemos em Cristo Jesus. Amém? Isso está fazendo sentido para você? Portanto, eu quero te dizer, não pare, porque Ele, Jesus, não para. E Ele faz nova todas as coisas, porque Ele é especialista. Ele, Deus, é especialista em levantar pessoas. Pode ter certeza, Ele não te corta. Ele está junto com você, porque você está em Cristo e você dá muito fruto. E a continuação do versículo diz que Ele poda para que dê mais fruto ainda. Ele poda você do mal, para que o mal não toque a sua vida, porque Ele não tem permissão para tocar a sua vida, porque você está em Cristo Jesus.